É, cara, coisa é feia. Vamos lá. Pessoal, antes da gente entrar no novo assunto, alguma dúvida em relação ao exercício que eu passei para vocês? Né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar nessa tela. Eu não tenho facilidade com essa tela aqui. Deixa eu pegar e tentar desenhar. A gente, última aula eu passei um exercício chamado assim, né? P1 menos P2 vezes a densidade relativa vezes a altura. Pessoal, conseguiram fazer? Tiveram dificuldade? Como foi? Tá, tá, beleza. A única observação que tinha, como a densidade era sempre relativa à água, você tinha que converter para milímetros de H2O. Ou, eu acho que eu não passei nenhum exercício assim, mas, por exemplo, se a altura tivesse em polegadas, aí você convertia a densidade relativa para polegadas de H2O, tá? E também, não, a densidade relativa em relação à água, né? A densidade relativa em relação à água. Só que a densidade relativa ela não tinha uma unidade. Aí sim, a pressão 1 e pressão 2 ou polegada ou milímetros, tá? Era isso, só isso. Tranquilo, Tamila? Então tá bom, pessoal. Beleza. Sem dúvidas, vamos continuar a nossa aula, então. Pessoal, hoje a gente vai entrar então em nível, tá? A gente vai falar sobre medição de nível, que vocês nem ouviram falar, né? Do início do curso até agora, nunca ouviu falar em medição de nível. E a gente vai começar falando sobre medição direta e também eu acho que eu consigo entrar em pressão, tá? Medição de nível através de pressão, que faz parte da medição indireta. Então vamos lá. Deixa eu cortar aqui. Compartilha a tela do papai. Isso. Beleza. Nível. Ok. Beleza. Então, pessoal, o nível nada mais é do que a altura do conteúdo de um reservatório, tá? Ela tem alguns objetivos, tá? Avaliar o estoque de tanques de armazenamento. Então, por exemplo, você tem silos, né? Silos de soja, por exemplo. Então, você pode medir aquele silo de soja para saber qual que foi o estoque de armazenamento que você tem, qual que é a quantidade que você tem, tá? Também é utilizado em controle de processos, tá? Com objetivo, né, no caso de processos industriais, para acumulação temporária, amortecimento, mistura e residência. Tá? Então, esse amortecimento, por que amortecimento? Porque imagina o seguinte, imagina que o processo ele tem várias etapas. Tá? Então tem etapa um, tá? Depois etapa 2 e assim por diante. E aí acontece, entre as etapas do processo, você pode colocar um tanque de nível. E qual que é o objetivo desse tanque? É servir como um amortecimento. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina que a etapa um ela para, né? Ela para de funcionar.
A etapa 2 pode continuar funcionando porque você tem produto armazenado, tá? Então serve como um amortecedor para o processo. Por exemplo, etapa 1 fosse é, extração do caldo da cana, né? Você pega e retira o caldo da cana do açúcar. E aí, vamos supor que está chovendo e parou de vir caminhão, então você não tem mais extração, porque a extração do caldo de cana depende da lavoura, depende dos caminhões conseguir sair do meio da lavoura e vir até a usina. Então, se estiver chovendo, devido ao barro e tudo mais, as condições, a extração pode parar, tá? Na moenda. Só que como você já tem líquido reservado, a parte de tratamento do caldo e fabricação de açúcar e destilação do álcool pode continuar, porque você já tem reservado. Então, para a etapa 2, que seria, por exemplo, tratamento do caldo, estaria tranquilo, porque não ia parar esse processo, porque você já armazenou antecipadamente, tá? Para mistura, por exemplo, você tem que misturar 2 líquidos, ou você tem que fazer tinta, você pode utilizar tanques para fazer mistura e tudo mais, tá? Também para proporcionar segurança, tá? Onde o líquido não pode ultrapassar uma determinada faixa. Então, por exemplo, você tem um líquido que ele seja muito quente, tá? Então, se esse líquido ele transbordar, pode queimar as pessoas que estão passando ao redor do tanque, tá? Então, pode ser um motivo de segurança. Outra situação seria o tubulão da caldeira. O tubulão da caldeira, ele não pode atingir nem o máximo, tá? Que dá problema. Agora, o máximo, eu não me lembro qual que era o problema. Se era não conseguia fazer vapor, o que que era? E não pode atingir o mínimo. Por quê? Porque ele não pode ficar vazio, senão ele vai acabar murchando, você vai ter um problema aqui no seu tubulão da caldeira. O tubulão da caldeira é onde fica a água quente, que você transforma em vapor. Então aqui o mínimo não pode ser alcançado. O máximo eu não me lembro, pessoal. Mas o mínimo eu tenho certeza que não pode ser alcançado e não pode ficar sem água, tá? Então você mede. Nessas situações são questões de segurança. Aqui no caso essa daqui é uma segurança para o equipamento e essa daqui é segurança para a pessoa humana, tá? Também tem líquidos que são, por exemplo, ácidos, né? Então tem essa questão de segurança também. Você tem 3 métodos de medição: medição direta, indireta e descontínua, tá? A direta é quando você consegue olhar direto você observa direto o tanque e aí você consegue saber qual que é a altura desse líquido, tá? Porque normalmente tem uma régua graduada no tanque ou no corpo do tanque, você consegue observar diretamente, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó. A régua, o gabarito, tá? No caso, você pode ter uma régua no corpo do tanque já fixa. Você pode ter um sistema em que você desce a régua para verificar qual que é a altura desse líquido, tá? Você tem também visores de nível. Esse daqui ó, é um, é um visor especial, né? Você vê que ele tem uns sinais aqui. Agora eu não li o texto. Deixa eu ver aqui. Esse daqui eu não me lembro. Mas eu acho que aqui embaixo tem um que eu me lembro também. Esse daqui, pessoal, no caso, os visores de nível, eles estão ligados em paralelo com o tanque. Então o tanquinho está aqui
E aí você tem dois tubos chegando aqui, né? E aqui está o seu visor. Eles trabalham baseado no princípio do vaso comunicante, tá? O que é o princípio do vaso comunicante? É o princípio que os pedreiros utilizam para fazer tirar o nível que eles falam, tá? Então, o que acontece? Se você tem pressão atmosférica chegando nesse ponto e pressão atmosférica chegando nesse ponto, tá? A pressão sobre os dois pontos são iguais, tá? E aqui embaixo é interligado, o que vai acontecer? Não importa o formato do vaso, tá? Não importa o formato que você tem do vaso, que a altura neles vai ser igual, tá? Se eles estão interligados aqui embaixo e você tem a mesma pressão aqui sobre todos essas entradas, a altura deles vai ser igual. Então é assim que o pedreiro consegue saber que está na mesma altura, né? Normalmente o pedreiro ele usa uma mangueira, né? Ele pega uma mangueira e aí está cheio de água. Normalmente essa mangueira é transparente. Então ele sabe que o nível da água que é aqui é o mesmo nível da água que é aqui, né? Está na mesma altura. Então por isso que ele consegue medir para baixo, tá? Então esse tipo de instalação fora é possível porque a pressão é a mesma nos dois ambientes e aí você tem uma comunicação aqui, tá? Tem também esse estilo de visor também, tá? Você tem um tanquinho e aí você tem um visorzinho aqui que você consegue enxergar o líquido, tá? Só que visores de nível eles vão levar a sigla LG, tá? Por quê? E não LI. O I de indicador ele é utilizado quando você tem uma escala graduada. Normalmente os visores não têm escala graduada, então vai ser LG. Agora, se você tiver uma escala aí, tudo bem, você pode utilizar LI, tá? Esse visor ele tem um gás internamente, tá? Que reage com o produto do tanque. Então você vê que uma parte está mais clarinha, e a parte escura é onde está o líquido. A parte de trás aqui dessa imagem é o tubulão da caldeira que eu dei exemplo para vocês, tá? Então, na verdade, coloca esse gás porque normalmente esses visores de tubulão tem uma câmera que fica filmando eles. Então, na verdade, esse gás ele acaba ajudando a identificar a altura do líquido através do visor, tá? Aqui ele mostra o gás, tal. Os caras trabalhando com as televisãozinhas, São Paulino. Já é antiga, né? Essa foto, olha os telefones aqui, cara. Uma fotinha bem antiguinha até. Vamos lá. Aqui está mostrando um tipo de válvula que é utilizado para instalar esse visor externamente, porque, por exemplo, se você precisar retirar o visor para manutenção, essa válvula ela tem uma retenção do tipo esfera, que não vai permitir com que o líquido saia na hora que você retirar o visor, tá? Caso você precisa retirar para manutenção, tá? Esse tipo aqui está mostrando, tá? Eu acho que é o do estilo primeiro que tinha umas luzinhas. Esse daqui eu já vi trabalhando também. Esse daqui tem essa parte de trás é difícil de enxergar, né? Deixa eu pegar uma canetinha mais clara. Essa parte de trás aqui, pessoal, tem umas lâmpadas, tá? E aqui vai ter tipo um vidro nessa parte. E aí você consegue enxergar o líquido, só que acontece, essas lâmpadas vão dar uma coloração ao líquido. Onde tem líquido vai ser uma cor, e onde não tem vai ser outra, devido ao efeito das lâmpadas que estão aqui atrás, tá? Então, muitas vezes a gente acabava ajustando essas lâmpadas
Ela tem os parafusos aqui do lado que dá para ajustar a inclinação delas, tá? Para melhorar a visualização do líquido que está dentro do tubulão também, né? Então, no caso aqui no visor, para a gente conseguir enxergar, a gente fazia esse ajuste nas lâmpadas que tinha. Aqui tem uma imagem melhor, né? Você vê que o tubulão está aqui atrás, né? Essa parte toda grande aqui é ele. Aqui tem a tubulação chegando no visor. Essa parte de trás, onde eu falei que tem aqui, ó, um monte de parafusinho aqui para ajuste, ó, tá? Você ajusta a posição das lâmpadas e aqui o cara vai ter visão, tá? Da altura do líquido. Olha lá. Aqui no texto está escrito, ele fala, tá? Qualquer cor. Eu não consigo enxergar cor nenhuma aqui, para ser sincero. Eu não sei se verde é a água do jeito que ele colocou aqui ou se vermelho é o vapor, tá? Que bate, devido ao efeito que a lâmpada causa. Então, agora eu não estou enxergando cor nenhuma, tá? Mas é isso. Esse daqui é um visor de nível tipo palheta. Você está vendo essa partezinha amarelinha aqui? Ela vai girando, tá? Então, conforme a altura do líquido, você consegue saber. Essas palhetinhas vai girando, vai subindo, vai girando elas. Normalmente você consegue ligar um tipo de transmissor nesse tipo de visor, tá? Porque ela vai girando e pode ir mudando, por exemplo, uma resistência. E você tem informação melhor do que está acontecendo lá dentro, tá? Aqui, ó. É o tipo, é esse tipo das palhetinhas que vai girando e aí você tem um transmissorzinho para mandar informação, tá? Esse é boia flutuador. Esse, no caso, a escala tem que estar invertida. Então, por exemplo, o zero tem que estar aqui em cima. E se, por exemplo, for 10 metros, né? O 10 tem que estar embaixo. Olha só, igual aqui no exemplo, ó. 0 em cima, 1 embaixo. Por quê? Porque se essa boia, né? Se você tem o contrapeso e a boia. Se a boia está aqui em cima, o contrapeso vai estar embaixo. Porque você está na altura máxima. Então, por isso que a escala nesse caso é invertida, tá? Então, todos esses são um exemplo de medição direta. Medição direta é você bate o olho e sabe a altura, tá? Medição indireta, pessoal, a gente acaba usando propriedades físicas para conseguir medir a altura. Então, a gente pode utilizar pressão, empuxo, propriedades elétricas, tá? E também radiação, para medição de nível indireta. Então, indireta, você está usando outra grandeza física para conseguir extrair a altura que você deseja, tá? E o primeiro método de medição indireta que a gente vai ver vai ser a medição de nível por pressão, tá? Ela é baseada no teorema de Stefan, eu acho que fala assim, tá? Em que, tá? Resumidamente, já resumido, a pressão vai ser igual à altura vezes a densidade do líquido, tá? E é uma densidade relativa, tá? Então, a pressão vai ser em milímetros de H2O ou polegadas de H2O, pelo mesmo motivo que a gente viu lá na coluna de líquidos, tá? A densidade é relativa à água, tá? E aí, a altura em milímetros ou em polegadas, tá? E aqui a observação que ele colocou em relação à densidade é relativa à água, né, na temperatura ambiente, tá? Aqui ele mostra um medidor do tipo flange, tá? Essa parte corrugada aqui é um diafragma. Vai sentir a pressão e vai transmitir, tem um líquido de enchimento aqui dentro que vai transmitir lá para a célula sensora que a gente estudou na última aula, que pode ser capacitiva, pode ser
como que é o nome? Pode ser string out, tá? Então uma delas pode estar ali trabalhando ali dentro. Aqui está mostrando um exemplo de instalação, uma válvula pump aí, tá? Ligada e o equipamento, né? Então, ele colocou uma válvula pancona, mas normalmente são válvulas mais simples que a gente utiliza. Essa válvula, qual que é a finalidade? Né? Você, no caso, esse daqui é o tipo flange. Se você precisar tirar para manutenção, fecha a válvula e retira o equipamento, tá? Existe uma técnica chamada supressão de zero, tá? A supressão de zero é o quê? É considerar que o zero já tem uma pressão pré-definida. Por quê? Imagina a situação do equipamento, ele está instalado abaixo do tanque, tá? Então, aqui você está medindo. Então, esse daqui é a altura zero do seu tanque. Apesar que tem uma zona morta aqui. Essa daqui não conta, tá? Aqui é ponto morto. Isso aqui não vai ser pegado pelo sensor. Só que o zero está aqui. Se o tanque está instalado para baixo, essa coluna ela tem que estar cheia do líquido. Pode ser o líquido do tanque, tá? Se o líquido do tanque for perigoso, podendo entupir, você pode utilizar um pote de selagem que vai separar. E aí você pode chegar com um líquido que não vai causar problema para o seu equipamento, tá? Em situações mais complicadas. Então você pode utilizar um pote de selagem que aqui dentro está, por exemplo, cheio de água, por exemplo, tá? E esse pote de selagem vai separar o líquido do tanque do líquido que tem aqui nessa tomada, tá? Então, como o equipamento está instalado abaixo do tanque, essa altura aqui vai causar uma pressão, né? Essa tomada tem que estar cheia essa tomada, e ela vai causar uma pressão sobre o equipamento. Então, essa pressão inicial, né? A pressão inicial, ela vai ser igual, a gente vai falar para o equipamento que isso daí é igual à altura 0% do tanque, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então na hora que ele falar assim, ó, eu vou estar indo, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse 1 metro, né? 1 metro é igual ao quê? É igual a 1000 milímetros, tá? Considerando aqui que seja água, o produto aqui dentro dessa tomada, a densidade relativa é igual a 1. Então a pressão a 0% quando o tanque está vazio, né? Considerando a altura e a densidade relativa, vai ser o quê? Vai ser 1000 da altura e a densidade vai ser 1 porque é água. Então você vai ter 1000, a pressão a 0% vai ser igual a 1000 milímetros de H2O, tá? E quando, vamos supor que o tanque aqui tenha 2 metros de altura, tá? 2 metros de altura. E vamos supor que a densidade desse líquido aqui, ela seja igual a 1,2. O que vai acontecer, tá? O que vai acontecer é que você vai ter que considerar a pressão exercida pela água, que está na parte da supressão de zero, que está na tomada do equipamento, e vai ter que considerar a densidade do líquido que está dentro do tanque. Então você está usando um sistema de selagem, tá? Que não permite com que o líquido chegue até o equipamento, mas você tem essas densidades diferentes. Então o que você vai fazer? Pressão a 100%. É o mesmo cálculo. A altura vezes a densidade relativa. Só que aqui, ó, o que vai acontecer? O que eu vou ter? Pressão a 100%. Eu vou ter a altura do tanque. Qual que é a altura do tanque? 2.000 milímetros. A densidade relativa dele, 1,2.
tá? E aí aqui eu vou ter que fazer uma soma, mais a pressão exercida aqui embaixo. Como a gente já calculou a pressão na primeira parte, né, e a gente viu que era 1000, né? Porque a altura total sobre o equipamento vai ser os 2 metros mais 1 metro aqui da parte de baixo, né? Vai ser tudo isso que vai estar de altura sobre o equipamento. Só que com os líquidos de densidade diferente. Mas aqui a parte de 1 metro, a gente já sabe qual que é a pressão exercida, que é 1000 milímetros de H2O. Então não precisa calcular de novo, tá? Então a pressão a 100%, ela vai ser 2000 vezes 1,2, que eu não sei. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. 2000 vezes 1,2. Opa. 2.400 mais 1000, né? Então a pressão a 100%, quando o tanque estiver totalmente cheio, 100% de altura, com líquido aqui em cima, vai ser igual a 3.400 milímetros de H2O. Tá? Então, qual que é o range desse tanque? Né? Qual que é o range de medição? Teu range vai ser de 3.400 milímetros de H2O a 1000 milímetros de H2O. Tá? 3.400 quando o tanque estiver totalmente cheio, 100%, e 1000 quando ele estiver com 0%. Tá? Então, essa técnica de supressão de zero, você vê que o tanque está vazio, está 0%, mas você já tem essa pressão inicial. Isso se usa quando o equipamento está abaixo do tanque. Tá? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, ele deu um exemplo aqui, ó. Olha, o mesmo exemplo. Só que aqui nesse exemplo, ele considerou que o líquido que está aqui na parte de baixo é igual o líquido que está aqui no tanque, ó. Tá vendo? Não considerou que tem um sistema de selagem, não considerou que são líquidos diferentes, considerou que é o mesmo líquido, tá? E aqui ele vai dar o exemplo do cálculo, ó. Quando o nível estiver em 0%, você vai ter 1 metro, então vezes 1,2, porque é a densidade do próprio líquido do tanque, tá? Então 1.200 milímetros de H2O. E aqui pressão a 100%. Então você vai considerar aquele considerador da tomada, a altura da tomada e a altura do tanque. E aí depois que ele somou e multiplicou por 1,2, deu 3.600 milímetros de H2O quando o tanque estiver em 100%. E essa informação, pessoal, a gente utiliza ela para configurar o transmissor, tá? A gente utiliza para configurar. Então a gente tem que informar o que acontece? Esse transmissor daqui, ele é um transmissor inteligente. Ele tem, se você olhar o corpo dele, né, a informação no corpo dele, ele vai falar qual que é a pressão máxima e qual que é a pressão mínima que ele consegue medir, tá? Beleza, mas então significa que entre o máximo e o mínimo você pode configurar o que você quer medir, tá? Então não é porque a informação está no corpo do equipamento que vai ser a pressão de trabalho, no caso, tá? É claro que a pressão de trabalho, por exemplo, essa pressão que ele sentiu aqui nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo que foi 1.200 a 3.600. Então, essa pressão, com certeza, tem que estar dentro dessa pressão máxima e mínima. Vamos supor que o mínimo seja 0, né? E o máximo seja 5.000. Beleza, está dentro. Então, ele consegue medir, a gente consegue fazer essa leitura de 1.200 a 3.600, tá? Porque o transmissor ele consegue medir essa pressão. Mas a gente tem que informar para ele,
que esse 1200 você vai mostrar, você vai indicar é 0. E a gente tem que falar para ele que 3600, o que ele vai indicar vai ser o 100, tá? 100%. Você tem que fazer essa configuração nele, tá? E aí a gente usa, por exemplo, se esse cara aqui for comunicação Profibus PA, por exemplo, que é uma comunicação digital, você pode utilizar programas em notebook, tá? Você pode utilizar programas em computador, e aí você conecta na rede digital, tá? Através de um cabo de comunicação. E aí você vai ter um programa. Eu utilizava um programa da Siemens, eu não lembro o nome completo. Uma parte do nome era Simatic, mas vários equipamentos Siemens levam esse nome Simatic. E você faz a configuração. Outra forma é utilizando um handheld, tá? O handheld é um programador de mão, tá? E se ele tiver a tecnologia de Profibus PA, você pode conectar o handheld direto no equipamento. O notebook você conecta no cartão de conversão da Profibus DP para PA, o notebook. E aí o handheld você conecta direto no equipamento para fazer a configuração dele, tá? E eu acho que por hoje está bom, tá? A gente viu medição direta, já vimos medição de nível indireta, tá? Vamos ver, 9,35. Medição em tanques pressurizados. Não, acho que eu não vou entrar em tanques pressurizados, não. Vou deixar para a próxima aula, senão vai dar nó aí na cabeça de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Beleza. Beleza, pessoal. Pessoal, podem me mandar mensagem o horário que vocês precisarem, tá? Se tiver dúvida, pode mandar. Eu só não garanto que eu consigo responder no mesmo instante que vocês mandarem a dúvida, tá? Mas eu acabo sempre respondendo, tá? Eu não sei se vocês já viram, lá no Moodle eu já deixei atividade para vocês, tá? Deixa eu entrar aqui. Instrumentação. Aqui, ó, medição de nível, tá? Por enquanto ela não tem a aula que a gente está gravando agora, tá? Então aqui já tem a atividade para vocês. Deixa eu dar uma abrida na atividade. Então é basicamente o que a gente viu hoje, ó. Tem aqui calcular a pressão no fundo de um tanque, daí depois tem no caso aqui eu coloquei um equipamento, então olha só, aqui esse exercício 2 ele tem 2 ranges que você vai trabalhar, tá? Você tem que calcular qual que é o range do equipamento, tá? Então aqui eu dei a altura máxima, dei a densidade do líquido, tá? Então pergunta aqui a letra A, range do instrumento, tá? Então aqui a resposta em milímetro de H2O. A saída do instrumento quando o nível for 78%. Então aqui você tem uma saída aqui, ó, de 3 a 15 PSI, então é uma comunicação pneumática. O que você vai fazer aqui? Você vai usar a formulinha do valor transmitido. Então o valor transmitido, né, vai ser igual ao quê? Ao span vezes a porcentagem dividido por 100 mais zero vivo, tá? Então é isso.
Tá? Então faz essa parte primeiro, depois soma o zero vivo. O zero vivo é o menor valor aqui em relação à saída. Tá? Então eu já te dei a porcentagem, é só substituir na fórmula, achar o span aqui de 3 a 15 e calcular. Tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui a 4 eu só peço o range, a 3 é achar 60% e 4% de escalas diferentes, ó, 30. Já deixei a fórmula. Essa gambiarra aqui, a caneta, fui eu que fiz, tá? Deixei já escrita aí. Essa daqui é a fórmula que vocês vão usar tanto para o de cima como aqui também, ó, tá? A 4 só calcular o range. A 5 ela é um pouco mais complicada, só que eu já deixei a fórmula aqui também. Olha só, porque a B ela é igual àquela de cima. Você tem a porcentagem, você tem que achar qual que é o valor de transmissão. Aqui eu te dou o valor de transmissão e quero saber qual que é a porcentagem. Então eu quero o caminho inverso. Só que eu já deixei para vocês a formulinha, que é basicamente a mesma da B, né? Eu só manipulei ela aqui, ó. A formulinha que você vai usar na letra C é a mesma, só que manipulada, isolando a porcentagem. Tudo bem? Então é só isso de exercício, pessoal. E está bom, né? Sexta-feirona aí. Ok. Pessoal, se não tiverem mais dúvidas, por hoje é só, tá? Obrigado pela presença de vocês aí. E até a próxima.